Bem-vindo ao canal Treino Responsa, professora Marcela aqui falando com você e hoje eu vou falar de um músculo fundamental para a estabilização da nossa lombar. Tá sofrendo aí com as dores devido a alguma hérnia, já algum processo de degeneração nessa coluna, uma artrose? Eu te convido a ficar nesse vídeo que vai ser importante quando você entende como o seu corpo funciona, que músculos são importantes para a estabilização do seu corpo. No dia a dia você entende por que sua dor começou a surgir e talvez o motivo dela não ir embora. Então, se você já gostou aí desse assunto, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais notificações de vídeos como esse. Vamos lá então? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco do músculo transverso do abdômen, um músculo super importante para estabilização. O que é estabilização? Estabilização é quando a gente consegue, segurar, tornar rígido, firme, estável alguma coisa. Como a gente está falando de músculos, é um músculo que consegue promover, deixar estável essa região. Qual região? A região da lombar. Então ele é muito importante no papel da estabilidade da região da cintura pélvica, que é o quadril aqui, porque ele se insere aqui na crista ilíaca, na região da pelve, e da coluna e lombar principalmente. Ele tem um papel fundamental para estabilizar. Então o transverso e outros músculos abdominais que estão aqui no tronco, nessa região central, também vão auxiliar nessa estabilização. A lombar é a região menos móvel da nossa coluna. Não que ela não gere movimento, não que ela não tenha movimento. Os movimentos da lombar são em menor amplitude do que as outras regiões da nossa coluna. Imagina um pêndulo, uma coisa que balança. A região superior, imagina como se fosse o nosso tronco. Ela se movimenta mais, consegue fazer mais movimentos com maior amplitude. E a lombar é a base desse pêndulo. Então, ela movimenta, só que num ângulo menor. É a parte de sustentação da nossa coluna, ok? Isso tem que ficar bem claro para você começar a entender o papel da coluna e como ela funciona. Você entendendo o funcionamento dela, você vai começar a cair a ficha das dores, como é que surgiu, por que surgiu, como é que seu corpo tá e os sinais que o seu corpo foi te mandando ao longo do tempo e até surgiu um problema. Até surgiu uma condição de hérnia, de protusão, de hérnia sequestrada, extrusa, enfim, tudo que pode acontecer aí numa condição de hérnia de disco. A lombar é responsável pela sustentação das cargas, como se fosse um pêndulo, Ela distribui a carga que vem de cima. Todo o nosso corpo foi projetado para distribuir as cargas. Transfere a carga que vem da nossa coluna para o quadril, transfere para a perna, e toda carga, todo estímulo que vem de baixo, joelho, quadril, vem para a coluna. Então essa transferência de forças importante, passando pela coluna para o quadril e desce, e qualquer tipo de energia e força que vem subindo pelo quadril e para a coluna. Então a lombar, ela tem esse papel de distribuir as forças ascendentes e descendentes. Como a gente está falando da musculatura abdominal, tem algumas divisões que eu quero que você compreenda. A gente tem músculos profundos. O que é isso? Nosso corpo é como se fosse uma camada de bolo, certo? Tem a primeira camada, vem o recheio, vem lá todos os cremes, tudo, e tem
as outras camadas de bolo, de massa. E nosso corpo também é assim. Músculos profundos são músculos que estão mais internos, né? Mais próximo do tecido ósseo. Então, são músculos que abraçam, estão mais em contato com essa parte óssea. Então, são músculos profundos que a gente, na região do tronco, esses músculos estabilizadores são, além do transverso do abdômen, a musculatura oblíquo interno e multífido. Músculos que abraçam vértebra por vértebra, fazendo essa conexão de uma vértebra com outra, super importante na estabilização. E também músculos mais superficiais, né? Mais longe do tecido ósseo. Esses músculos superficiais são eretores da espinha, musculatura oblíqua, oblíquo externo e reto do abdômen. Né? Reto do abdômen todo mundo já conhece, é o sonho aí da galera. Reto do abdômen é esse músculo que forma esses gominhos aqui na frente do abdômen. Então, é um músculo superficial que é visível e todo mundo conhece, né? Reto do abdômen. Muito bem. Então, voltando ao transverso, qual que é a característica desse músculo transverso? O músculo transverso, que difere ele de outros músculos, né? Esse músculo que estabiliza a nossa coluna, é porque ele tem um formato circunferencial. O que é isso? É um formato que vai fazer toda a volta aqui no nosso tronco. É como se fosse um cinto. Ele sai lá da lombar e ele vem fazendo um círculo, né? Como se fosse um cinto. Imagine um cinto abraçando a sua coluna. Vem lá da inserção toracolombar, né? Da fáscia toracolombar. Vem se inserindo nas costelas, nessa parte mais superior. Vem vindo para frente, vai se inserindo também na pelve, na crista ilíaca. Ele vem fechando essa região da nossa coluna, como se fosse um espartilho, né? Mulheres conhecem mais aí esse objeto nosso do mundo feminino, espartilho, que é como se fosse um cinto, né? Ou aquela cinta modeladora que o pessoal vende por aí. O transverso faz exatamente essa função, né? Ele tem exatamente esse formato. Como ele se insere na pelve também, ele tem a função de estabilizar essa pelve, né? Então, essa estabilidade lombopélvica é função do transverso do abdômen. E o que é importante entender também? Ele tem uma atividade fundamental em posturas estáticas e na marcha. Olha como ele é importante, músculo importante para estabilizar. Se você parar para pensar bem, você normalmente ou passa boa parte do seu dia sentado, né, devido ao trabalho. Boa parte da população aí às vezes trabalha sentada, dentista, trabalho de escritório mesmo, computador, toda pessoa que atendente, motorista, recepcionista, tem muitas funções laborais que fazem com que você fique a maior parte do dia sentado. Então, olha como é importante o papel do transverso na estabilização em posturas estáticas, né? Então, boa parte da população trabalha sentado, posturas estáticas e na marcha. Quando a gente não está parado, a gente está andando, né? Então, olha o papel importante do transverso na marcha. Entender como o transverso do abdômen funciona, você começa a entender o seu corpo mais profundamente aí. Então, a diminuição da atividade dos músculos abdominais, contando com o transverso do abdômen, né? Esse grupo de músculos que eu falei, músculos profundos e músculos superficiais, fazem com que o psoas é um músculo que ele se insere nas vértebras
lombares, né? Ele tem origem nas vértebras lombares, ali finalzinho da torácica e lombar, e ele vem para nosso fêmur e ele cruza pelo quadril. Então, o que acontece? Fazem com que o psoas exerça tração sobre as vértebras lombares. Então, quando essa musculatura abdominal não está dando conta de estabilizar essa lombar, de estabilizar essa pelve, que é a função desses músculos abdominais, e principalmente o transverso e os músculos profundos que ajudam a estabilizar essa região lombopélvica, o psoas, que é um músculo também super forte, ele começa a tracionar as vértebras lombares, tentando estabilizar do jeito que ele consegue. Quando o nosso corpo é assim, quando um grupo muscular não está dando conta, não está sendo efetivo naquela função, outro músculo tenta fazer o papel, porque o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita, o movimento tem que ser feito, não tem? Então, se não dá por um lado, vai ter que dar por outro. Então, tem outro vídeo no canal que eu falei um pouquinho mais do psoas, então se depois você quiser, depois desse vídeo, ir lá assistir, tá lá no canal. Então é só ir lá e dar uma assistida e conhecer um pouquinho mais esse músculo psoas. Então o psoas exerce essa tração nas vértebras lombares, tentando estabilizar, tentando fazer esse papel que os músculos abdominais não estão conseguindo fazer. Ele tenta assumir para ele essa função de estabilizar. E quando ele faz isso, ele traciona as vértebras lombares. Faz com que aumente a um movimento que a gente chama de anteversão do quadril. Esse movimento de anteversão do quadril aumenta aí a lordose, vai criando uma hiperlordose na região da lombar. Então, por quê? Vai começar criando uma disfunção musculoesquelética, né? Como forma de compensar, de compensação dessa falta de estabilidade dos músculos abdominais. E isso gera mais sobrecarga na lombar, ela está sendo tracionada. Sempre falo das forças que o nosso corpo está sendo exposto diariamente, então é isso, força gravitacional, forças de tração, forças de torção, que o nosso músculo também vai impondo a nossa coluna para tentar compensar alguma coisa que está fora do, né, que não está fazendo o seu papel. É sempre assim, nosso corpo vai fazendo esses ajustes. Então, o fortalecimento dos músculos abdominais podem evitar ou minimizar disfunções posturais. Então, você vê a importância do músculo abdominal? Quando as pessoas, você vê aí as pessoas falando, nossa, vamos fortalecer o abdômen. Logo, boa parte das pessoas pensam, eu preciso fortalecer o abdômen, pensam na parte estética, no gominho, né, naquele abdômen, nossa, você precisa ter um abdômen forte. Já pensam nessa parte estética, mas não é isso. Não é isso de maneira nenhuma. É os músculos que estabilizam. O reto do abdômen é um dos músculos, mas não é essa parte estética que a gente quer. A gente tem que fortalecer o abdômen para ele estabilizar esses músculos profundos da nossa coluna, para estabilizar. Quando não estabiliza, tem compensações. Outros músculos tentam assumir a função que ele não foi feito para fazer. Eu sempre falo que as dores é a troca de papel, a troca de função de alguns músculos do nosso corpo. Coisas que são feitas para movimentar, não estão movimentando. E articulações, estruturas que foram feitas para ficar mais estável, estão movimentando muito. Então, essa troca de papel, essa troca de função dos nossos músculos, das nossas articulações, faz com que gere a maioria das dores. Entende? Então, lombar tem esse papel de estabilização, de deixar firme, estável, para você conseguir fazer os outros movimentos do seu corpo no dia a dia e não haver compensações
com outros músculos tentando fazer o papel que eles não foram feitos para fazer, né? E olha que interessante essa informação. Alguns estudos apontam que os músculos profundos, esse que eu falei do transverso, que é como se fosse um cinto, músculo oblíquo interno e multífido, né? Esses músculos profundos atuam na antecipação de movimentos dos antagonistas. O que é isso? Vou dar um exemplo. Para você levantar o seu braço, assim, antecipadamente, milissegundos antes de você iniciar o movimento, sua musculatura do transverso, os músculos estabilizadores já estão ativados numa co-contração daquele movimento. Então, para você poder executar movimento de segmentos, de membro superior, de membro inferior, há uma co-contração antecipada de milissegundos antes de começar o movimento. Por que isso acontece? Isso é um movimento do nosso corpo, né? É um movimento para estabilizar, né? Essa contração antecipada evita a instabilização, causadora da dor lombar. Magnífico isso, não é? Então, essa ativação de milissegundos antes tem um papel fundamental para proteger a coluna. Entende? Então, nos lombálgicos, né, nas pessoas que sentem dor na lombar, existe essa falha nessa contração antecipada do movimento. Então, demonstra essa alteração na coordenação dos músculos estabilizadores dessa região lombopélvica, né? Então, tem uma falha na coordenação. Eles não estão conseguindo antecipar o movimento, que são o papel deles estabilizar e proteger a coluna, por causa dessa descoordenação. Então, essa disfunção desses músculos estabilizadores faz com que aumente uma solicitação dos músculos globais, né? De outros músculos, como eu falei, o psoas é um deles, outros músculos para estabilizar. O corpo sempre, não está fazendo o seu papel, alguém vai ter que assumir aí. Você não quer ser o protagonista da história aí, né? Não dá para ser? Vamos colocar outra pessoa para assumir esse papel de estabilizar, porque a função vai ter que ser executada. Mas não é você, coloca outro no lugar. Isso vai ter que acontecer. Então, pessoas assumem aí a função de estabilizar essa coluna, tanto em posição estática como na marcha. Outro músculo também que assume essa função de estabilizar, que é bem evidente isso, é o posterior de coxa. Posterior segura essa pelve, por isso que boa parte da população tem a musculatura encurtada. É porque fica muito tempo sentado? É porque fica muito tempo sentado. Mas também, nessas condições de falta de estabilização, posterior de coxa trava esse quadril, ele segura essa pelve com uma maneira de estabilizar ali, né? Segurou pelve que estabiliza a lombar. Então, é com essa intenção que o corpo começa a travar, né, esses encurtamentos posterior. Boa parte da população tem um encurtamento, mas também ele está assumindo uma função que não é dele, de estabilizar essa pelve. Então, olha que importante essa informação. E ele, muitas vezes, só vai soltar quando essa musculatura começar a ficar coordenada e estabilizar, né? Às vezes não consegue alongar o posterior porque ele está ativo, ele está fazendo esse papel de estabilização, né? Fala assim, nossa, gente, meu posterior é travado, eu não consigo descer, não consigo soltar minha pelve. Por que você não consegue soltar essa pelve? Porque o posterior de coxa está sendo usado para estabilizar
a pelve. Então ele não vai soltar, ele vai deixar firme, né? É o que eu falo, é um cabo de guerra ali, você tentando alongar, não vai alongar porque ele precisa estabilizar e segurar esse quadril, então pode acontecer isso. Agora vem a notícia boa, a gente precisa treinar esse transverso do abdômen. E como a gente vai treinar esse transverso do abdômen? Muito interessante. Tem uma aula que eu deixei aí no meu canal, nas minhas redes sociais, é só lá dar uma olhada. Passei um exercício simples, principalmente para quem tá sentindo dor, tá numa fase aguda aí, tá numa fase crônica, né, de dor aí, a dor não passa, que pode fazer, porque não tem movimento nessa coluna, né, para quem tem medo de movimento, né, movimento não agride, mas pode se fazer esse exercício porque não tem movimento nenhum, a gente só trabalha com a movimentação do transverso, fechando aqui a musculatura, ativando e estabilizando os músculos. Então, dá uma olhadinha aí no meu canal ou nas minhas redes sociais, eu postei um vídeo e dá uma olhada lá. Mas o papel do transverso, a gente pode fazer um treinamento isolado, como no vídeo, não só daquele vídeo, tem mais exercício que dá para treinar aí o transverso. E como é que a gente ativa o transverso? Né? Sem estar mexendo com outros músculos, a gente precisa fazer o abaixamento do abdômen. O abaixamento eu falei assim, que isso, Marcelo, abaixamento? É diminuir a região, diminuir a circunferência abdominal. Como a gente faz isso? Tentando trazer o umbigo para dentro. Quem já fez exercício ou faz, já deve ter ouvido essa expressão. Traz o umbigo para dentro, suga o umbigo para dentro, principalmente no Pilates, que a gente usa mais essas nomenclaturas. Ativa, traz o umbigo para dentro, solta o ar e vem trazendo esse umbigo para dentro, fechando a região abdominal, que é como se fosse um cinto, né? Na academia o pessoal usa uns cintos aí para pegar peso, né? Aqueles cintos, quem fez musculação já deve ter visto alguma vez, né? E as mulheres conhecem mais também aquela faixa, né? Para às vezes segurar a gordurinha aqui para deixar às vezes vai usar um vestido, uma roupa, não quer que marca, usa aquela faixa. O transverso é exatamente aquilo. E a ativação dele é exatamente para trazer tudo para dentro, fechar, diminuir a circunferência abdominal. E a gente chama de abaixamento, levar o umbigo em direção à coluna, ok? Então a gente ativa o transverso desse jeito, com o abaixamento, tá? Então, indivíduos que têm dor na lombar, né, indivíduos lombálgicos, têm esse transverso e mutífido fracos, que são os músculos mais profundos que eu já falei, e excesso de atividade dos músculos globais. Tá bom? Fica bem claro isso, tem músculo fazendo a função que ele não foi feito para fazer. Tá querendo estabilizar, mas não é o papel dele fazer isso, ok? Tem que ficar claro isso na sua cabeça, vai abrir uma luz no fim do túnel quando você entender isso. Por isso que minha dor não passa, eu tô vivendo um processo de dor crônico, né? Vai e volta a minha dor, porque tá tendo troca de papel, inversão de papel aí dos músculos da sua coluna que estabilizam a sua lombar, ok? Bom, tem uma pesquisa falando do efeito do treinamento do transverso do abdômen, né, dessa musculatura estabilizadora, que é o quê? Que é os benefícios a longo prazo do treinamento dessa musculatura, né? Eu sei que quem sente dor, que é uma coisa imediata, que é uma coisa para ontem, eu quero começar hoje, eu quero sentir resultado, eu fiz 10 sessões, eu fiz 10 aulas e não resolveu, mas não é assim, né?
o seu corpo veio há muito tempo, às vezes dando sinais, e você acabou não percebendo e gerou uma dor agora, ou uma hérnia, né, na sua coluna. Mas para você também restabilizar o seu sistema, o seu corpo, também não é da noite para o dia. Do mesmo jeito que essa hérnia surgiu, ou essa lombalgia surgiu, ó, veio vindo, veio vindo, veio vindo, também para voltar esse corpo à função dele, os músculos aos papéis que eles foram feitos para fazer, né? Essas articulações, o que é móvel, mexer, o que não é para mexer, estabilizar, até voltar esse papel certinho, ó, demora. Então, paciência, não é da noite para o dia, não é em 2, 3 aulas, não é semanas, às vezes é meses e anos para você reorganizar o seu corpo. Então teve um estudo a longo prazo de 1 a 3 anos que avaliou pessoas que faziam treinamento, né, de estabilização, fortalecendo aí a musculatura, que fizeram esses treinos para estabilizar, para voltar a coordenar os músculos, e pessoas que ficaram só na medicação, só no remédio, né? O que aconteceu? A recorrência de dor, que é a volta da dor lombar, né, a lombalgia, nesse grupo que fez o fortalecimento, né, e vendo sempre a longo prazo, de 1 a 3 anos, essa recorrência de dor foi só de 30 a 35% dos casos, né, desse grupo. Já o pessoal que tomou remédio, a recorrência de dor foi de 75 a 84% dos casos. Então, né, a mãe natureza tá aí para ajudar a recuperar, né? O corpo tá sempre tentando recuperar o nosso corpo, mesmo que você não faça nada, né? O corpo tá sempre tentando se restabelecer sozinho, né? Tá nosso sistema imune aí para sempre recuperar, sempre ir lá tentar cicatrizar a lesão, né? Mas você tem que ajudar. E quem treina, quem ativa essa musculatura central, volta a trazer a coordenação para esses músculos abdominais, tem menos chances de sentir dor do que pessoas que não fazem exercício, que não treinam essa musculatura. Com certeza vão voltar a ter mais sintomas dolorosos, né? O processo de dor aí, por causa dessa lombalgia e outras coisas que podem também estar acontecendo nessa lombar, nessas vértebras, né? O processo degenerativo, a artrose, a hérnia, tudo que vem no pacote, né? Paulo sempre vem um pacotinho ali. O que vem no pacotinho? Uma hérnia, já com a protusão, né, ali a extrusão, muitas vezes, a hérnia sequestrada, é um pacotinho. Aí a vértebra já com início de desgaste, né, os osteófitos ali, o bico de papagaio, tudo isso é o seu corpo falando, eu tô tentando estabilizar, até osso eu tô criando a mais essa coluna para ver se ela estabiliza. Entende isso? O osteófito é isso, criação de osso para tentar estabilizar essa coluna. Mas vamos deixar para os músculos fazerem isso. Os músculos foram feitos para estabilizar. Não o osso é para proteger ali a medula, para deixar bonitinho, não para tentar estabilizar, né? Por isso que tem osteófito aí direto na galera aí que a gente encontra, né? Tá tentando fazer um papel que não é dele, né? Mas o corpo tá tentando sempre dar um jeito de deixar esse... não vai de um jeito, vai de outro, ok? É isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Compartilha essa aula se você achou interessante, né? Distribui o conhecimento para outras pessoas também que estão aí sofrendo de lombalgia, para entender o papel do exercício. Ficar parado não dá certo, ok? Ficar parado não dá certo, é necessário movimento. E é isso, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber mais notificações. Um abraço e até mais!